Chamado Professor James, nesse vídeo estaremos aprendendo sobre línguas crioulas, certo? Bem, já temos estudado aqui algumas famílias de linguísticas, línguas artificiais, línguas clássicas, certo? E agora estaremos vendo essa área interessante e diferenciada das línguas, certo? Seriam as línguas crioulas. Bem, de antemão, da forma mais básica, a explicação mais básica possível para dizer o que são as línguas crioulas, são línguas derivadas de outras línguas. Você pode dizer, então, no caso, são dialetos. Bem, línguas crioulas poderiam ser interpretadas como dialetos, só que são línguas que ficaram à parte, certo? Porque essas línguas, elas se geraram dentro de uma situação específica. Vou dar um exemplo. Os escravos, eles estavam numa área determinada e, no caso, naquela área que eles estavam, se falava uma língua X. Então, nesse caso, eles precisavam de alguma forma de se comunicar. Então, através daquela língua da área mais a língua deles, houve uma mistura, um processo que gerou uma nova língua. Então, no caso as línguas crioulas que estarei falando, existem muitas, certo? Estarei falando apenas de 5 das que estudei, para poder facilitar. E evidentemente que com uma pesquisa básica vocês poderão ter uma lista gigante de línguas crioulas. Claro que não são muitas, assim como as línguas artificiais, mas uma lista bem maior do que a que estarei aqui passando, certo? Que explica um pouco. E também, se quiserem se aprofundar mais no conhecimento das línguas crioulas, pesquisas resolverão isso. Evidentemente, estou mostrando esse vídeo sobre as línguas crioulas para que vocês tenham uma ideia do que são em si as línguas crioulas, certo? E algumas delas, para assim vocês poderem se aprofundar no conhecimento, porque todo conhecimento é importante, certo? Bem, estarei falando aqui apenas de 5 línguas, certo? Que são, a primeira língua é o crioulo cabo-verdiano, no caso o crioulo falado em Cabo Verde. Essa língua é extremamente próxima do português, assim como do espanhol, certo? Então você vai querer aprender um pouco dessa língua, se você já sabe português ou espanhol, se torna extremamente fácil para aprender e ler textos nessa língua, certo? A segunda língua é o crioulo de Guiné-Bissau, também uma língua muito próxima do espanhol, certo? Se você quiser aprender um pouco sobre essa língua, facilitará muito se você já souber o espanhol ou o português, certo? Diferente da terceira língua, que é o crioulo haitiano. E você diz, por que é diferente? Porque o crioulo haitiano é a segunda língua oficial do Haiti, certo? Então essa língua ela é extremamente próxima do francês, certo? Tem aproximadamente 60% de vocábulos próximos ou tirados de língua francesa, certo? Então, se você já souber o francês, se você já pouvez parler francês, já fica mais fácil. Ou se você pelo menos consegue ler bem francês, já se torna mais fácil para poder aprender um pouco sobre essa língua, certo? Aí vem o crioulo de Maurício, certo? Esse crioulo é um crioulo, na verdade, das ilhas Maurício, certo? Uma língua muito interessante, você pode adquirir um certo conhecimento dessa língua. Se você, exemplo, já tem um conhecimento de língua inglesa, se torna mais fácil, ou também língua espanhola, porque tem um certo traço de vocábulos dessas duas línguas, certo? Você pode encontrar essa língua extremamente interessante. E por último, crioulo gaúcho, certo? Acho que essa pouquíssimos brasileiros ouviram falar. Bem, esse crioulo gaúcho é uma língua crioula falada no Rio Grande do Sul, em algumas áreas, certo? Então essa língua é extremamente próxima do espanhol, bem como do português, certo? Mas se tornou, por exemplo, uma língua isolada. Então essas 5 línguas ali são apenas algumas. Evidentemente existem outras, certo? Mas isso aqui é para que vocês entendam que existe uma área separada para essas línguas, certo? E fica a dica aí para pessoas que querem aumentar o conhecimento, certo? No que concerne a aprendizado de línguas e o conhecimento geral do mundo das línguas, certo? Aqui quem fala é o professor Jamerson. Espero que vocês tenham gostado, espero que seja útil para a cultura e o conhecimento de vocês. E nos próximos vídeos estaremos abordando sobre algumas outras famílias interessantíssimas de línguas, certo? Hasta luego!